Bom dia, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga, onde hoje nós vamos estar falando sobre a justiça do cristão. Essa aula é a aula de número 5 e nosso texto básico se encontra em Mateus 5, de 17 a 20. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto. Porém, antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos fazer uma breve oração. Convido a você para que possa orar junto comigo aí onde você estiver. Senhor Deus, meu Pai querido, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai amado, porque estamos mais uma vez na tua presença, ó Deus, e nós te clamamos, ó Pai querido, que o Senhor atenda aos nossos pedidos, a nossa oração. Que ela possa chegar ao teu trono de graça, Senhor Deus, e achar graça diante de ti, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que nesse instante o Senhor nos instrua, ó Deus amado, na tua palavra, nos ensine exatamente aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, ó Pai querido, para que nós possamos colocá-lo em prática no nosso viver. Quero te pedir, Senhor Jesus, pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor Jesus esteja, ó Pai querido, restaurando a saúde dos teus servos, Senhor amado, fazendo com que todo o tratamento, Senhor Deus, que está sendo realizado possa ser abençoado por ti. Também quero te pedir, ó Deus querido, pelas pessoas enlutadas, Senhor, que o Senhor Jesus esteja, ó Pai, enviando do teu Santo Espírito a sua consolação. Que essa dor, Senhor Deus, seja amenizada por tua misericórdia, pelo teu amor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor Jesus esteja segurando firmemente nas mãos daquelas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, de perda de algum ente querido, de um amigo, de um irmão, que o Senhor Jesus esteja trazendo a consolação do teu Santo Espírito. Te peço, ó Deus amado, que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão nesse momento participando dessa escola bíblica, que estarão participando do culto, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos infinitas sobre a vida de cada um, de cada família. Nós também te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor perdoe as nossas faltas, porque nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, você pode abrir também a sua revista, né? Porque nós estudamos através dessa revista, né? E também nós, professores, temos um livro, né? Que é esse daqui, Ser é o Bastante, de Carlos Queiroz. Ele fala sobre o Sermão do Monte, né? E felicidade à luz do Sermão do Monte. Então, a gente também lê esse livro aqui para nos ajudar numa melhor compreensão, para que a gente possa passar a lição de uma maneira mais compreensível para todos. Então, meus irmãos, nós vamos ler o que nos diz aí o texto de Mateus 5, 17 a 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou, se desejar, você pode acompanhar aqui conosco. Antes de lermos, você está vendo aí o esboço do que consta na nossa revista nessa lição. Então, nós temos a introdução, nós temos o primeiro tópico, a lei e Cristo. Nesse tópico, nós temos cumprimento, interpretação, revelação. Depois nós temos o segundo tópico, a lei e o cristão, obedecer à lei, ensinar a lei, conformidade com a lei e cumprimento da lei. O terceiro tópico, a lei e a justiça do cristão e a conclusão. Então, são esses os tópicos que nós vamos estar estudando nesta manhã. Então, vamos lá? O texto nos diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos
ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Essa palavra do Senhor é bem dura, principalmente para esse grupo de fariseus e escribas, né? Porque eles se julgavam portadores da justiça de Deus, e eles eram vistos dessa forma pelos homens. Quem eram os fariseus? Fariseus eram uma seita muito bem consolidada em Israel, porque na época de Jesus, essa seita já existia há mais de 2 séculos, há mais de 200 anos. Então, ela era bem consolidada. E os escribas eram os copistas da lei, eram os mestres da lei, né? Aqueles que interpretavam a lei e as ensinavam ao povo. Mas eles já tinham deturpado muito essa lei. É importante também frisar que a lei para o povo de Israel, ela se dividia em lei civil, amplamente falando, a lei que rege uma nação. A lei cerimonial, que era todos aqueles rituais praticados, que deveriam ser praticados pelos levitas, pelos sacerdotes, pelo povo, para perdão dos pecados, aquelas ofertas de paz, ofertas de comunhão, a todos aqueles rituais que nós já conhecemos bem. E a lei moral, que eram os 10 mandamentos. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus recorre exatamente aos 10 mandamentos e também a outros textos que talvez nem estivessem de forma escrita no Antigo Testamento. Porque também nós não podemos nos esquecer que havia aquela tradição oral, que era passada de pai para filho e ensinada dessa forma. Então, meus irmãos, aí na nossa introdução, na nossa revista, diz assim, né? E nós já estudamos o caráter que o crente deve demonstrar e sua influência no mundo quando esse caráter ele é visto por meio das boas obras. Mas que obras são essas? Que boas obras são essas, né? Que nós todos sabemos que ninguém é salvo pelas boas obras que fazem. Nós somos salvos por nossa fé em Jesus Cristo. Mas é exatamente isso. Essas boas obras, elas se referem à obediência a Deus. Esse trecho que nós acabamos de ler, esse trecho que está aí, ele é muito importante porque ele traz uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Nós sabemos que havia um conflito, né, entre Jesus com os escribas e fariseus e também com os saduceus, na verdade, com os religiosos da sua época. Porque Jesus, né, ele estabelece um novo período de interpretação da lei em Israel. Nós sabemos que Jesus, que os israelitas estavam de olho em Jesus, né? Então, e principalmente a classe religiosa estava de olho em Jesus, porque eles achavam que Jesus estava trazendo uma nova doutrina e o pior, com muita autoridade, né? Ele tinha autoridade ao falar. Então, Jesus, ele traz essa nova interpretação, porque ele veio corrigir a interpretação que era oferecida pelos estudiosos da lei. Com essa correção, ele agendou, né, o seu reino de justiça entre nós, humanos. Os judeus atribuíam justiça a si mesmos, devido à grande importância que davam à lei de Moisés. Eles se julgavam modelo de justiça, portadores da justiça de Deus. Aí vem Jesus e faz uma afirmação,
que para uma pessoa ter parte no reino de Deus, a sua justiça deve exceder e muito a justiça desses religiosos da época. Então, você imagina como isso deve ter causado uma ira, né? Uma certa revolta nesses grupos que se julgavam os portadores da justiça de Deus. E como isso deve ter causado surpresa na multidão que ouvia Jesus. Porque em Israel havia um ditado que dizia que de duas pessoas que entrassem no céu, com certeza uma delas era um fariseu. Para você ter ideia de como as pessoas viam essa seita do farisaísmo, né? Então, como Jesus, eles estavam sempre de olho em Jesus, no que ele estava ensinando, no que ele estava fazendo, com certeza eles já tinham presenciado os discípulos colhendo as espigas no sábado, Jesus curando no sábado. Então, eles queriam realmente entender que nova doutrina era essa que estava sendo divulgada pelo Senhor Jesus. Então, para que se evitasse esse tipo de pensamento, Jesus diz: eu não vim abolir a lei, muito pelo contrário, eu vim cumpri-la. Ou seja, Jesus veio fazê-la completa. Mas a que lei Jesus está se referindo? Eu já disse a vocês, né, que a lei de Israel, ela era lei civil, lei cerimonial, né, e lei moral. Então, a que lei Jesus está se referindo? Ao conjunto de 613 mandamentos oriundos das leis cerimoniais e morais do judaísmo? Aos 10 mandamentos? Do ponto de vista do documento escrito, daquilo que está escrito no Antigo Testamento, Jesus recorre tanto à parte dos 10 mandamentos quanto a textos judaicos não encontrados no Antigo Testamento. O texto para Jesus, o que é importante a gente ter em mente, é que o texto para Jesus, ele é apenas um ponto de partida. Ele não é algo que Jesus vai seguir literalmente, né? Conforme todas as leis do judaísmo, mas ele é um ponto de partida. Ele é uma fonte de ilustração para que o nosso Senhor pudesse aprofundar as suas ideias, para que ele pudesse mostrar aos religiosos da época e a toda a multidão, aos seus discípulos e aqueles que se reuniam para ouvi-los, de que ele estava fazendo um aprofundamento das ideias, né? A nossa condição racional, né, moral, legal, tende a interpretar as ideias de Jesus olhando para o sentido que a letra oferece. A gente tende a isso, a imaginar o sentido de acordo com o que a letra está dizendo. Mas a gente não pode esquecer um princípio paulino muito importante para nós que vivemos sob a graça de Cristo Jesus. Paulo nos diz o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Então, Jesus ele vem para ampliar a compreensão do texto. Ele faz uma nova hermenêutica, uma nova interpretação e busca, né, criar princípios dinâmicos que indiquem o sentido e conteúdo de cada mandamento. Ou seja, Jesus vai muito além daquilo que está escrito. Quando ele diz não matarás, não furtarás, né, honrar pai e mãe, ele vai muito além daquilo que está escrito. E é isso que a gente vai ver no decorrer dessa lição que já se iniciou. Então, nós vamos lá, a lei e Cristo. Jesus, quando ele fala que ele veio cumprir a lei, ele deve ter 3 pensamentos em mente. Supomos isso, né, meus irmãos? Quem somos nós para ter essa certeza? Mas supomos que Jesus tenha 3 pensamentos em mente, como cumprimento. Como eu já disse, eles estavam muito preocupados com a suposta atitude de Jesus em relação ao Antigo Testamento,
né? Eles sentiam que Jesus estava ensinando uma nova doutrina e demonstrando uma nova autoridade. E é claro que ele possuía essa autoridade por ser o Filho de Deus. Mas nós sabemos disso hoje, porque nós estamos olhando para trás, né? Eles não sabiam disso, não acreditavam nisso, né? Eles, por mais que Jesus demonstrasse que ele era o Filho de Deus, os religiosos da época não acreditavam nisso. É por causa dessa desconfiança, digamos assim, Jesus declarou veementemente: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, vim para cumprir. A interpretação, nós já falamos, desculpem, que Jesus ele traz a interpretação correta da lei. E ele a cumpre de forma prática e justa, muito diferente dos religiosos da época, dos escribas e fariseus, que faziam interpretações opcionais, de acordo com a necessidade deles, de acordo com o momento deles. Então, eles interpretavam a lei de forma muito opcional, né? E de acordo com a sua conveniência, de acordo com as suas limitações, eles faziam as interpretações da lei. E Jesus vem e diz: as coisas não são bem assim como os escribas e os fariseus estão ensinando. Elas vão um pouquinho além disso tudo. Então, como ele conhecia o coração, conhecia e conhece o coração de cada um de nós, não foi poucas as vezes que Jesus se dirigiu a eles como hipócritas. E os escribas e fariseus, como eu já disse, eles eram vistos como exemplos de justiça. Jesus, ele não tem a intenção de nos ensinar a sermos mais rigorosos, mais escrupulosos na observância literal da lei, mas a penetrarmos na verdadeira vontade de Deus entronizado na lei. Então, a gente vai entender que aquela letra, não é isso que Jesus está falando, que nós devemos seguir literalmente a lei, aquela letra que já existia, né? Mas que nós precisamos procurar conhecer qual é a vontade de Deus na nossa vida. Qual é a verdadeira lei de Deus para o crente em Cristo Jesus? Qual é a lei que nós realmente devemos seguir? Então, passamos para a revelação. Jesus ele vai além e assume que ele traz em seu corpo a revelação final da justiça de Deus. Jesus ele cumpre a lei no sentido de que ele a completa, a resume e a faz viável para os homens por meio da sua própria justiça. Então, a lei de Deus, ela é viável para mim e ela é viável para você através de Cristo Jesus, através da justiça do próprio Cristo. O relacionamento desse cumprimento espiritual com o cumprimento literal da lei por Jesus forma a base da justiça do cristão. A lei cerimonial era uma sombra da realidade de tudo que é Cristo. Ele é o fim da lei. Romanos 10, 4. Fariseus e escribas, nós já falamos, né? Já falamos também sobre o caráter do cristão, que segundo as obras, tá? Já falamos sobre isso. Então, veja bem o que nos diz 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, que a letra mata, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que dá vida não é a letra, não é a lei escrita. O que dá vida é o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3, 6. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Nós sabemos que nós somos justificados por nossa fé em Cristo Jesus.
O que é a justificação? Nada mais é que a pessoa que tem fé em Cristo Jesus, apesar de ser um pecador, Deus declara que esse pecador é justo, porque ele crê no unigênito Filho de Deus. Romanos 10, 4. Mas que fim da lei é essa? Cristo é o fim da lei? Sim, Cristo é o fim da lei. Tudo o que existia na lei apontava para Cristo. O objetivo da lei era Cristo. É nesse sentido que Cristo é o fim da lei. Quando a gente diz que Cristo cumpriu a lei por nós, isso não nos isenta de responsabilidades em fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário, essa responsabilidade aumenta naqueles que são chamados por seu decreto. Vamos lá sobre a lei e o cristão, que é o tópico 2. Obedecer a lei. Como cristãos, nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, meus irmãos, a lei moral, ela continua valendo para nós, ainda hoje. Quanto à lei cerimonial e à lei civil, você pode esquecer, porque nós não vivemos sob esse jugo. Nós vivemos sob a graça de Cristo. Mas isso não nos isenta de cumprirmos a lei moral, que são os 10 mandamentos, como eu já disse lá no iniciozinho da lição. Então, nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Cristo é o fim da lei, mas não é o fim da obediência aos mandamentos de Deus. Todos os mandamentos de Deus devem ser observados, devem ser cumpridos. Quando Jesus fala do i do tio, aqui no texto que nós lemos aqui, tem uma outra tradução que fala que nem um i nem um tio cairá da lei antes de serem cumpridos ou de serem observados. Então, quando Jesus fala desse i e do tio, se na sua tradução foi assim que você leu, essas duas grafias singelas, ele não está reforçando o rigor da letra. Porque o i e o tio, meus queridos irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, é a menor letra. E foneticamente falando, é a que possui menos importância. E o tio nada mais é do que um simples sinal. Mas quando ele fala que nem um tio e nem um i, nem um tio, né, deixará de ser cumprido na lei, cairá da lei, ou que ele não observará, o que ele está querendo dizer mesmo é que ele está chamando a nossa atenção para os pequenos detalhes. Ele está dizendo, olha, aquele pequeno detalhe que você não observa deve ser observado, porque ele tem importância. Sabe aquilo que você julga que não é necessário? Pois é, eu estou dizendo a você que é necessário. Então, Jesus, ele vem dar uma nova interpretação daquilo que os religiosos da época ensinavam. Jesus, ele vai além, ele vai mais fundo. Ele vê, na verdade, e ele ensina que não é apenas a letra, aquilo literalmente que está escrito, né? Mas que nós precisamos olhar um pouco além daquilo que está escrito. Nós precisamos observar o detalhe. E esse detalhe é importante. Jesus deu importância aos detalhes. Nós sabemos, né, que um dia todos os preceitos de Deus serão cumpridos em sua plenitude. Haverá esse momento na história em que Deus, por si mesmo, fará com que todos os seus preceitos se cumpram completamente. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está animando o discípulo a cumprir esse detalhe que é significativo. E nisso, a justiça do discípulo, ele deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, cumprir o mandamento não matarás já é suficiente para qualquer cidadão se sentir tranquilo.
né? Se você não vai extinguir a vida de alguém, você já acha que você está cumprindo o mandamento não matarás. Era assim que os religiosos da época acreditavam. Eu não mato ninguém, nunca matei ninguém, então eu cumpro o mandamento não matarás. Eu não roubo de forma alguma, eu cumpro o mandamento não furtarás. Aí vem Jesus, meus irmãos, e amplia esse conceito. Vem Jesus e faz uma nova interpretação nesses mandamentos. Veja bem, ele fala: quando você ofende seu irmão, quando você inferioriza seu irmão, quando você se ira contra o seu irmão, na verdade você está transgredindo o mandamento não matarás. Percebem o que eu estou dizendo quanto ao detalhe, o algo a mais que é importante, que é significativo? Percebem a nova interpretação que Jesus dá aos mandamentos? Os fariseus nem de longe, eles imaginavam uma coisa dessa. E nem queriam entender uma coisa dessa, porque eles se julgavam muito justos. Na ótica de Jesus, o odiar, o irar contra o outro, considerá-lo tolo e desprezível, já é em si um crime contra a vida. Você está matando o amor do seu irmão. Então, você está cometendo um crime contra a vida do seu irmão. A lei diz, não matarás. O Espírito diz, eu vim para que tenham vida. Assim, o sentido do sermão é quanto à potencialidade, o seu potencial para propiciar e preservar a vida. Então, quando Jesus dá essa amplitude a esse mandamento não matarás, logicamente, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles se impressionam com isso, né? E todos os ouvintes de Jesus. Então, nós, cristãos, precisamos ter cuidado para cumprir o mandamento não matarás. Porque muitas vezes a gente mata a pessoa dentro de nós. Porque você se ira contra seu irmão, você o ofende, você o diminui, então você mata a pessoa, você está matando a pessoa. Então, quando você diz, fulano para mim está morto a partir de hoje, e você mata essa pessoa dentro de você, você não está cumprindo o mandamento não matarás. Ah, eu não roubo de jeito nenhum. Quando você rouba a confiança de alguém, quando você inveja alguém, você não está cumprindo o mandamento não furtarás. Porque você está roubando a confiança que alguém tinha em você, você está roubando a amizade que alguém depositou em você. Então é isso que Jesus traz. Ele traz aquilo que está além da palavra, além da escrita. E ele traz essa nova interpretação, porque a intenção de Jesus é sempre propiciar a vida. E é isso que ele deseja de cada um de nós como crentes em Cristo. E ensinar a lei? E aqui está o i e o tio da questão. Quem deixar de ensinar um desses menores mandamentos será considerado pequeno no reino dos céus. Quem, todavia, os cumprir e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Veja bem, que antes de ensinar aqui, antes do verbo ensinar, tem um verbo muito importante, que é cumprir. Porque se você ensina, mas você não cumpre, você cai no mesmo erro dos religiosos da época, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e de tantos outros. Você se torna hipócrita. Então, quando nós pedimos para alguém fazer alguma coisa que nós mesmos não fazemos, nós também podemos ouvir a voz de Jesus nos chamando de hipócritas. Então, antes de ensinar, é preciso
cumprir. Conformidade com a lei. Nós não temos a menor dúvida de que os escribas e fariseus, eles eram famosos pela sua justiça. Porém, a sua justiça era exterior e formal. Eles faziam muitas coisas para serem vistos pelos homens e elogiados pelos mesmos. Quem não se lembra, né? Você tenho certeza que você sabe disso, que você se lembra de que quando eles iam dar esmolas, eles tocavam trombetas, né? Então, eles faziam aquilo formalmente para serem elogiados, para serem vistos pelos homens. Vocês também se lembram de que eles valorizavam muito mais a oferta do que o altar. Aí Jesus diz, o altar é santificado pela oferta ou a oferta é santificada pelo altar? Ou seja, eles estavam deturpando todos os mandamentos do Senhor, eles estavam ensinando ao povo tradições que não provinha da vontade de Deus. Eles, inclusive, honrar pai e mãe, eles diziam que aquilo que o pai ou a mãe pudesse aproveitar do seu filho, né? Se fosse entregue a Deus, o filho estava isento dessa responsabilidade. Então, eles estavam deturpando a palavra e a vontade de Deus em mérito próprio. Mas a justiça do crente, ela precisa ser muito além da justiça dos escribas e fariseus. Porque se eles faziam algo para ser visto pelos homens e serem elogiados, nós precisamos fazer a nossa justiça, a justiça do cristão, ela precisa nascer no coração. Sim, a fonte deve ser o coração. E nesse sentido, né, essa justiça do cristão, ela deve exceder mesmo a justiça dos escribas e fariseus. Porque Deus, ele conhece o coração. Jesus conhecia perfeitamente o coração dos escribas e fariseus. Por isso, ele claramente, diversas vezes, os chamavam de hipócritas. A palavra de Deus nos diz assim. Um minutinho. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Então, Jeremias 31, 33. Então, na nossa mente já está gravada as leis de Deus. Nós conhecemos muito bem o que é certo e o que é errado, né? Então, na nossa mente e no nosso coração, elas estão escritas. Por isso, a justiça do cristão deve proceder, deve ter sua fonte no coração. Nós sabemos que como o Senhor conhece o coração, né? Como lá no episódio, né, de quando Samuel foi escolher Davi para ungir o rei de Israel, aí o Senhor diz assim, o Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Então, nós sabemos muito bem que nada do que nós pensamos, falamos ou fazemos está oculto para o nosso Deus. Ele conhece plenamente todas as coisas. Aí nós vamos para o cumprimento da lei. O cumprimento da lei pelo cristão deve ser visto à luz da justiça de Deus em sua vida. Todos nós somos chamados a cumprirmos a lei. Veja bem, eu não estou falando de lei cerimonial, tá certo? Eu não estou falando de lei civil, constando lá lá no Antigo Testamento. Desculpa. Eu estou falando da lei de Deus, que está inscrita, está dentro de nós.
está no nosso coração e está na nossa mente. Mas se fizermos pela nossa própria força, corremos o risco de gerar tradicionalismo e hipocrisia espiritual, como os escribas e fariseus, que foi o que eu disse antes, que antes de ensinar é necessário cumprir, mas nós não conseguimos cumprir por nossas próprias forças. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Porque senão, sim, vai haver hipocrisia espiritual. Porque nós somos fracos, meus irmãos, né? E a luta da carne e o espírito, ela é constante na nossa vida, né? Paulo diz, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quando eu penso que Paulo, que para mim era um exemplo de cristão, ele diz isso, aí eu olho para mim, meus irmãos, vocês imaginam o que eu penso a meu próprio respeito, né? Ninguém precisa pensar. Eu mesma penso de mim. Quando Paulo diz que ele fazia o mal que ele não queria, eu penso, meu Deus, o que será de mim? Somente mesmo a misericórdia de Deus para nos ajudar, para que não sejamos hipócritas espirituais. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver, se você está com a sua revista aberta, você vai ver aí que nós temos agora as letrinhas do A até a letrinha F, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha. Exatamente. Até a letra F. Então, a gente vai ver esse cumprimento da lei de acordo aqui com o que o autor está nos mostrando, tá bom? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O grande mistério da cruz é o poder de Deus em restaurar homens pecadores e inúteis a Deus e ao seu reino, em homens valorosos para o seu reino. Sua marca mais poderosa é a presença da sua justiça implantada no coração do homem regenerado. Esse é o mistério da cruz, né? O grande mistério da cruz é esse poder de regeneração na vida daqueles que se chegam até Jesus Cristo. Homens que antes eram completamente inúteis, não somente para o reino de Deus, até mesmo para a sociedade como um todo. De repente, eles se tornam homens totalmente úteis para o reino de Deus, totalmente integrados na sociedade, né? Ou seja, eles têm uma vida totalmente regenerada. Eu quero lembrar com os irmãos sobre Manassés, né? Um dos reis de Judá. Então, Manassés, ele fez todo tipo de coisas inapropriadas. Ele era um idólatra, ele profanou o templo do Senhor, ele assassinou seus próprios filhos, ele se metia com o ocultismo, ele derramou tanto sangue em Israel, sangue inocente, que isso causou ira no nosso Deus. Mas acontece que Manassés, ele foi levado cativo pelo exército da Assíria. Foi colocado gancho em seu nariz e ele foi levado cativo pelo exército da Assíria. E na sua aflição, ele clamou ao Senhor. E veja bem o que nos diz o versículo. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Na sua angústia, ele se lembrou de Deus e ele foi regenerado. Você pode ler, né, a história de Manassés lá em 2 Crônicas 33. Esse versículo que eu acabei de ler é o versículo de número 12. Então, Manassés, na sua angústia, ele clama ao Senhor e ele tem a sua vida transformada. Então, aqueles altares idólatras que ele havia feito no templo do Senhor,
ele vai lá e desfaz, ele tem um arrependimento sincero diante do Senhor, ele realmente se humilha diante de Deus. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu infinito amor, ouve a oração de Manassés, né? E perdoa-lhe. Tanto perdoa-lhe que o traz de volta a Jerusalém. E isso Jesus faz com todos aqueles que se prostram diante dele com humildade de coração e com sinceridade no seu coração. Todo aquele que busca ao Senhor com sinceridade, com humildade, o encontra. Aí a letra B diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. A consequência natural do sacrifício de Cristo faz com que homens antes pecadores passem a viver de acordo com a justiça de Deus e não de acordo com a justiça dos homens. Essa era a evidência principal da injustiça dos religiosos da época de Jesus. Isso era o que ficava evidente nos religiosos da época de Cristo, porque eles faziam as coisas, né? Eles faziam as coisas de acordo com a justiça dos homens. E aquele que segue a Jesus, ele procura viver de acordo com a justiça de Deus, de Cristo. Letra C. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Você já imaginou que lindo esse versículo? Ele nos chama claramente de possessão de Deus. Nós somos possessão do Senhor, do Deus de justiça. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vos revistais desse novo homem, que é criado segundo as leis de Deus, segundo Deus, em justiça e retidão. Esse é o homem que é criado segundo Deus. Essa justiça de Deus, né, que é essa realização da justiça de Deus na vida do homem, ela é proposta por Deus, né? Ela é feita possível no sacrifício de Cristo e é oferecida ao homem pela vinda do Espírito Santo. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que o homem faça essa opção de vida, né? Isso não acontece se o homem não fizer essa opção, desejar essa conversão, porque é a conversão que estabelece uma nova vida. Essa nova vida, ela é criada completamente por Deus. Por isso que o agir cotidiano do crente, desse novo homem, ele deve refletir a justiça e a retidão que procedem de Deus. Então, o nosso agir, o nosso falar, o nosso caminhar deve deve refletir essa retidão que procede de Deus. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. Não nos adianta nada declarar ter uma justiça e não vivê-la. Nós temos falado isso o tempo todo, né? Desculpa a orquestra, irmãos. Tem um auau que ele não pode ver nenhum outro auau passando na rua, né? Que aí começa. Ok.
Dá para a gente continuar, acredito. Desculpem aí, tá bom? Não nos serve de nada cantar as vantagens e certeza da justiça de Deus em nós, se os homens não podem vê-la em nosso viver. Um minutinho, tá? Meu Deus, quando eles começam, começa assim, passa um cachorrinho na rua, aí um começa a latir, aí os outros também vão tudo na mesma onda, aí só Deus. Estou aguardando aqui um pouquinho. Nós precisamos, meus irmãos, dar frutos de justiça, porque a justiça de Deus foi plantada em nós. Porque a justiça de Deus, ela foi plantada em nós, nós precisamos dar esses frutos. Não há nada mais bonito do que você ver uma árvore, né, frutífera, carregada de frutos. Se nós somos uma árvore frutíferas, precisamos dar frutos. Lembram-se da figueira? O que aconteceu com a figueira? Porque ela não dava frutos, né? Ela foi amaldiçoada por Jesus. Os religiosos da época de Jesus tinham falhado em produzir o fruto da justiça de Deus. Eles manipularam a verdade da lei, fazendo-a uma tradição, tornando-se infrutíferos para Deus, insensíveis à sua voz, inúteis para o seu reino. A justiça do cristão é a luz que não se pode esconder, é o amor que não se pode apagar. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 3,13. É muito interessante, meus irmãos, essa nossa esperança, né? Essa nossa fé. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, nos quais habita a bondade, nos quais habita amor. Isso me atrai muitíssimo. Tomara que atraia você também. Porque você já imaginou um mundo assim? Um mundo de justiça? Um mundo cheio de amor? Cheio de bondade? Você já imaginou a gente totalmente livre do pecado? Quando a gente não vai ter sequer um único mau pensamento? Quando o nosso falar vai ser de louvor e adoração ao nosso Deus e por amor ao nosso próximo? Isso me atrai. Quando fala que o céu tem ruas de ouro, eu acredito que tenha mesmo, porque ouro, né, não vai ter nenhum significado, mas eu não me incomodo muito com isso, né? O que me atrai é esse momento em que nós seremos completamente transformados, em que o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ah, meus irmãos, isso me atrai profundamente. Esse é o meu desejo, é viver nesse novo céu e nessa nova terra, onde habita a plena justiça de Deus. A lei e a justiça do cristão. O texto de Mateus 5, ele deve ser entendido de forma dupla. Para homens pecadores e entregue ao desejo da carne, a lei é um revelador da iniquidade humana. Mas para corações redimidos, regenerados, a lei é a norma básica de uma vida cheia de justiça vinda do alto. Então, veja bem, para aqueles que
são pecadores e que não buscam a Deus, que não se entrega ao desejo de Deus, mas eles fazem todo o desejo da carne, é claro que a lei, ela revela esse pecado, ela revela essa iniquidade. Não que esse pecado já não existisse, mas a lei o revela. Já para aqueles que servem a Deus, né, que são redimidos, regenerados por Deus, ela é uma norma básica da nossa vida. Ela forma a base da vida cristã, né? Porque a base da vida cristã é procurar fazer a vontade de Cristo, certo? Mas para o cumprimento é necessário obediência, né? É necessário que cada cristão se entregue humildemente ao seu Senhor em obediência e reverência. Aqui, quando a gente comenta dessa forma esse texto, que é né, que para os pecadores eles veem a lei de Deus de uma forma, e para os crentes em Cristo veem a lei de Deus como a base para a sua vida cristã, a gente pode fazer um paralelo com 2 Coríntios 2,15. 2 Coríntios 2,15 diz assim: somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? 2 Coríntios 2, 15 e 16. Então, também a gente pode pensar nisso, né? A lei e o aroma de Cristo. Quando nós divulgamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos perfume agradável para aqueles que se salvam. Mas nós somos um aroma podre, de podridão, aroma de morte. Você já passou por alguma estrada onde havia algum animal morto? Você já sentiu aquele aroma, aquele cheiro insuportável? Pois para os que se perdem, nós somos exatamente isso, somos cheiro terrível de morte. Porque as pessoas não querem aceitar o evangelho do Senhor Jesus. Então, elas querem viver a sua própria vida para onde o seu nariz aponta, né? E quando você diz que isso não convém, que isso não agrada ao Senhor, que isso não é da vontade do Senhor, é claro que para eles essa mensagem tem um cheiro terrível de morte. Então, meus irmãos, que conclusão nós podemos chegar sobre o respeito da lei? Que Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio aboli-la, mas cumpri-la. Nós precisamos espalhar a fragrância do conhecimento de Cristo, da justiça de Cristo e do seu amor. A mensagem de Jesus, Cristo, é amor. O cumprimento da lei de Deus é amor. Jesus veio e cumpriu a lei literalmente, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou por nós. Esse é o maior amor que a gente pode imaginar. Um Deus se entregando para sofrer no lugar de cada um de nós. Vocês já imaginaram isso? Um Deus amando tanto a sua criatura, tanto os seus filhos, que ele se entrega para sofrer? Foi isso a mensagem de Jesus. Ele é amor. E a lei de Jesus é essa, é amor. É essa lei que ele veio cumprir. Ele não veio abolir o amor, ele veio cumprir o amor. Aí nós temos esse versículo aí,
E você pode ler. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim sendo, meus irmãos, o cumprimento da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o cumprimento da lei de Deus. É amar, é amor. Com isso, nós terminamos essa lição. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para você, assim como foi para mim. Quero dizer que se ficar qualquer dúvida, o irmão ou irmã, quem quiser, pode entrar em contato comigo pelo meu zap. Eu terei o maior prazer em ajudar o irmão, tá bom? Então, muito obrigada por me suportarem mais uma vez, né? Por me ajudarem no meu crescimento espiritual, porque é claro que vocês me ajudam no crescimento espiritual, porque quando eu falo aqui, estudo, né? Eu estou aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus e isso é muito bom. Eu desejo que você tenha uma boa semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Eu vou demorar um pouquinho aqui, porque eu estou no computador da Natália e eu não sei mexer muito bem nele não, sabe? Mas um grande abraço a todos.